E acaba aí, querendo ou não, refletindo na vida real, porque todas as pessoas retratadas ali na série são criminosos de verdade. Alguns já cumpriram a pena, outros continuam presos. Mas aí, volto falando agora realmente de Tremembé, a Sandrão, né, deu uma entrevista aí pro Roberto Cabrini falando sobre como era a convivência entre Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga e toda a história que envolveu esse triângulo amoroso dentro da penitenciária de Tremembé, lá no interior de São Paulo. Segundo a Sandrão, a relação entre a Suzane e a Elise era muito mais pacífica do que o pessoal acaba imaginando e até mesmo do que era retratado na série. Assim, exatamente. O que foi retratado na série era que as duas tinham ali uma convivência bem ruim, que não era muito amigável, era tudo bem péssima a relação entre as três, mas ela acabou afirmando que elas eram, assim, eram amigas porque estavam dentro do mesmo ciclo, mas não era aquela super, hiper, mega amizade, até porque a Suzane von Richthofen não era uma pessoa muito de ter amigos dentro da penitenciária de Tremembé. Mas era uma pessoa ali bem na dela. Se faz o que faz a por Sandrão, faz. Exatamente. E a Sandrão, inclusive, deu um depoimento bem interessante que eu achei sobre a relação delas, porque na série mostra, né, que a Suzane von Richthofen teve uma relação com a Sandrão, né, foi retratado isso, só que ela também teve uma relação com a Elise. Ela foi explicar, né, porque acho que para ficar bem claro, o pessoal meio que na série ficou retratado como se a Sandrão tivesse traído a Elise com a Suzane. Só que ela falou que não foi bem assim. Ela explicou que ela e a Elise tinham uma relação bem de amizade. Teve relacionamento? Teve. Porém, era algo muito mais voltado para a amizade entre elas duas, né? Acabou que elas terminaram dentro do presídio, mas viraram amigas. Eu acho que é porque Sandrão se apaixonou mesmo pela Suzane. Exatamente, e aí é o que ela falou. Não deve ter rolado essa coisa de isso, explosão, esse fogo, né? Ela fogo. disse que quando conheceu a Suzane von Richthofen, foi um fogo ali babado entre elas duas. Inclusive, a Suzane, ela também acredita que a Suzane tenha se apaixonado por ela, apesar de algumas especulações, né? O pessoal acabou afirmando que a Suzane só se aproximou da Sandrão, porque a Sandrão, dentro do presídio de Tremembé, era praticamente a grande líder ali entre os criminosos, então tinha um poder muito grande dentro da cela. Então, as pessoas acabaram falando, não, a Suzane só começou esse namoro lésbico por conta mesmo para ela ter controle dentro da situação. Então, tal que na série é retratado que quando a Sandrão deixa a penitenciária de Tremembé, a grande rainha vira Suzane von Richthofen. Só que ela falou que não, que ela acredita que a Suzane tenha se apaixonado realmente por ela, porque as duas tinham ali uma relação muito boa, porque ela disse que se apaixonou perdidamente por essa ruiva. Diz que a ruiva pegou ela ali, deixou ela assim, deu aquela sambada, aquela tremida na base com Suzane von Richthofen. Outro ponto importante dessa entrevista é que acho que não ficou bem claro para o público de casa e foi algumas especulações que teve na internet. A Sandrão é ou não é? Ela é um homem trans ou ela é só uma lésbica muito masculina? Porque ali, ao longo da conversa, ela ou ele, né, vai sempre se tratando em ambos os pronomes. Às vezes fala no masculino, às vezes fala no feminino. E aí ficou essa dúvida na internet que não foi respondida, mas o pessoal levantou esse debate sobre... O que você acha? Eu acho que é exatamente. Aí ela foi certeira, razão. Eu sou mãe das gays, mãe das gays tá passada. Realmente, eu acho que é bem nessa vibe fluida, porque não ficou bem claro. Acho que era... Uma hora se tratava no feminino, outra hora no masculino, então ficou bem esse questionamento na internet. E eu, de prontidão, acho que acredito que realmente entra mais nessa vibe de um gênero fluido, até porque, fisicamente, é muito masculino, não tem como negar. É meio masculino, porém, sempre se tratando no feminino e no masculino, acho que entra bem nessa vibe aí do gênero fluido, Carlinha. Sandrão também tá com rede social? Não, ativa? Pelo menos não teve nenhuma vibe de rede social. Ela, inclusive, falou que resolveu se pronunciar por conta da repercussão da série, que foi enorme. E a gente veio acompanhando, a Carlinha falou aqui das redes sociais, que a gente tem acompanhado aí os irmãos Cravinho despontando em seguidores nas redes sociais. Nas redes sociais de boa, como se nada abalando, tivesse ganhando muito acontecido. seguidor. Igual a gente fala, o pessoal precisa se bancar. Tá seguindo gente assim, não é bom não, viu, gente? Não é bom Tem tanta não, gente pra viu? gente seguir nas redes sociais. Eu dei uma curiada ontem, depois da série. Eu vou lá olhar. Como quem não quer nada. Fiquei chocada. Só pra ver, né? Só pra ver. Mas eu fiquei assim, chocada. Amiga, e eles fazem realmente ali a rede social um local de trabalho, sabe? Uma espécie de LinkedIn, digamos assim.
como se fosse realmente o local deles de venda, né? Eles gostam de motos, trabalham Isso, eles têm uma empresa com de ramo, de né? monte- De montar- motos, Isso, de pintura. pintura. Que era o que o Daniel já fazia na penitenciária de Tremembé. Ele fazia antes com fuselagem. Inclusive, ele conhecia a Suzane von Richthofen por conta disso. Então, eles usam o Instagram como essa vitrine para o trabalho deles com motos, que os A dois Suzane também, fazem né? juntos. E a Suzane também, logo após o viral que a série se tornou, ela também fez um pré-anunciamento, que ela tem um Instagram de venda de chinelas personalizadas, que é o Sul Entre Esse é o Linhas. valor. É Gente, babado, viu? R$180. Uma chinela, Um chinelinho. gente. Mas assim, é customizado, né? Ela tem esse Isso, trabalho aham. artístico Manual, é Aí babado. quem quiser um chinelo, by Suzane von Richthofen, R$180. Envia pra todo o Brasil. Já fica aí a dica eu fazendo a propaganda pra Suzane. A né? Suzane. Mas assim, gente, é porque realmente tudo bem, existe a questão da ressocialização, eu acho muito válido. Sim. A Elise Matsunaga também atualmente trabalha como Como Uber, Uber. né? Como motorista de aplicativo. Tem até muita gente tirando onda, falando, nossa, eu peço um carro e quem vem é a Elise Matsunaga. Só que a gente tem que lembrar que perante a justiça, todo mundo, tanto a Elise, quanto a Suzane, quanto os irmãos Cravinho também, já estão aí liberados, Sim. né? Cumpriram das suas penas, obrigações. né? Então, assim, já são livres, já não tem mais nada devendo para a justiça. Agora, dá aquela pulguinha atrás da orelha? Dá. Porque as pessoas, parece, Carla, que realmente só dão ali aquele sucesso, aquela explosão, para muita gente que no final não sei se merece tanto Isso. esse ibope, né? Coloquem a mão nas minhas palavras. Exatamente. Essa é a minha opinião. Mas outra coisa que também tá dando muita pulguinha é essa relação da Bruna Marquezine com o Shawn Mendes. Menina,